Olá, meus amigos, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Entrando ao vivo aqui agora no YouTube, no Facebook e falando ao vivo também hoje para o Instagram. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para dar uma repercussão aqui em algumas coisas que aconteceram nesse final de semana e foi muita coisa que aconteceu, né? O povo mais uma vez foi expressar a sua indignidade, a sua indignação. O povo foi expressar o seu direito de manifestação. Mas como sempre, tem algumas pessoas nesse país hipócritas que dizem que defendem a livre manifestação, o direito de ir e vir, mas no entanto, as suas atitudes vão contra tudo que eles pregam, tudo que eles falam. Pois é, nós vamos falar também da declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que em crítica à sociedade, que em crítica ao povo brasileiro, ele disse: olha, só quem pede a volta da AI-5 é vagabundo. Com essas palavras ele não disse, ele disse: olha, pessoa de bem não quer isso. Então o que é que ele disse? Que todos nós somos do mal, que todos nós somos bandido, vagabundo e que não prestamos. Pois bem, eu quero repercutir esse assunto e também quero falar um pouco das declarações do Roberto Jefferson. É ele mesmo, o homem está de volta. O homem está de volta e contando para todo mundo, para quem quiser ouvir e para quem quiser continuar sendo idiota de acreditar nesse Rodrigo Maia, nesse Davi Alcolumbre e nesse algumas partes do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos repercutir esse assunto também a partir de agora, mas antes de tudo eu quero te pedir, se inscreva no canal, você que está no YouTube, você que está no Facebook, eu quero te pedir que você vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, lá no A Voz da Verdade, Notícias Urgentes. Ative o sininho, deixe o seu like, nos ajude a crescer esse canal, compartilhe nossos vídeos para o máximo de pessoas possível que você puder. Por que eu peço isso? Por um motivo simples, meus queridos. Porque a mídia podre, essa banda podre da mídia que tem aí, Rede Globo, Bandeirantes e outras mídias, Jornal de Brasília, Folha de São Paulo, esses jornais que tem aí, essas mídias aí, elas não falam a verdade, elas não divulgam a verdade. E nós da mídia independente chamada, que são os canais de direita no YouTube, estamos aqui para te botar a par da situação verdadeira. Porque se você for esperar por eles, você vai continuar na mentira. Porque é isso que eles fazem. Eles querem fazer você acreditar em uma coisa, porque eles precisam minar a sua mente. Então nós estamos aqui para te mostrar a verdade. Por isso eu te peço, vá lá no YouTube, se inscreva no canal A Voz da Verdade, Notícias Urgentes. Temos uma live aqui 2 ou 3 vezes por semana, não gravo todo dia, eu gravo quando tem fatos relevantes e falando da nossa política, do judiciário, dos atos presidencial e de outras coisas. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho e receba nossas lives, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora da declaração, talvez do único ministro que tem no Supremo Tribunal Federal e que toda a sociedade brasileira, eu creio, eu acredito que as pessoas ainda acreditavam que podia ter um remédio ali naquele lugar, que era o ministro Luiz Roberto Barroso e também tem o Luiz Fux, que eu admiro aquele homem. Ele tem se colocado meio que neutro, não tem falado muito, mas eu admiro ele. E o Roberto Barroso era um homem que a sociedade brasileira não bajula, mas tinha um apreço por ele, pelas suas atitudes, pelos seus posicionamentos diante das realidades, dos fatos. E nos últimos dias, o ministro Roberto Barroso ele vem demonstrando, na verdade, verdadeiramente, o que é. Por quê? Porque quando eu, como um representante do judiciário, um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu começo a atacar a sociedade, eu deixo de ser patriota.
eu deixo de ser um homem democrático, eu deixo de ser um defensor da Constituição brasileira. E é isso que ele tem que ser. Foi para isso que ele foi colocado no Supremo Tribunal Federal. Esse é o trabalho do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição brasileira, guardião dos direitos e garantias do povo brasileiro. Pois bem, só que o contrário disso, ele está andando na contramão. Por quê? Porque ele agora começou a criticar o povo por exercer os seus direitos. Quando ele disse que pessoas de bem não quer a volta do militar ou da AI-5 ou do tempo que o militar governou esse país e o país cresceu e o país saiu da bancarrota, quando ele diz que pessoas de bem não quer isso, ele está chamando todo o resto da sociedade de quê? Não é de vagabundo? Ele não está dizendo que o resto da sociedade não presta? O meu entender é esse. Por quê? Porque o povo está exercendo o seu direito. O seu direito de ir e vir, o seu direito de manifestação, o seu direito de opinião. Ou nós não vivemos mais no Estado laico, ou nós agora estamos vivendo a ditadura do judiciário, a ditadura do legislativo. Porque é isso que estão fazendo. Ontem, por causa das manifestações, se você assistiu o jornal hoje lá da Banda Podre, vocês viram o quanto se levantaram contra o povo brasileiro. O comunistazinho da OAB, o Santos Cruz, ele chega a ameaçar o povo. Aonde é que nós vamos parar com isso? Aonde é que nós vamos parar? Por que o povo tem que parar de manifestar a sua opinião? O que o povo acha, ministro? Eu quero te fazer uma pergunta, eu não quero que a live fique muito grande. Eu quero fazer umas perguntinhas para o excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, então, e agora presidente do TSE. Ministro, o que é pessoas de bem para o senhor, ministro? Quem são as pessoas de bem para o senhor, ministro? São os corruptos que estão lá assolando esse país? Pessoas de bem para o senhor é o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, que estão fazendo de tudo para afundar o nosso país? Pessoas de bem para o senhor, ministro, são esses políticos corruptos que saquearam o nosso país, que quebrou esse país? Senhor ministro, as pessoas de bem para o senhor, ministro, é aqueles que o Supremo Tribunal Federal sabe dos crimes que cometeu, mas ainda assim bota para circular entre a sociedade? Pessoas de bem para o senhor, ministro, são essas pessoas que estão tentando estabelecer um comunismo nesse país? As pessoas que estão matando o povo desse país de fome? Ministro, será que o senhor, na hora que senta na sua mesa, com o seu prato à mesa para comer, não te passa pela cabeça que é essa mesma pessoa, é esses vagabundos que o senhor está chamando, essas pessoas que o senhor está chamando de bandido, de vagabundo, que sustenta o senhor, que custeia os seus luxos, a sua família, os seus filhos e os seus netos? Senhor ministro, o senhor já parou para pensar quantas pessoas não têm para comer um prato de comida, um pão, que o senhor paga, o que o senhor gasta num almoço dá para comprar a feira do mês dessas pessoas? O senhor ministro já parou para pensar que essas mesmas pessoas que o senhor chama de bandido são as pessoas, ministro, que custeiam as suas viagens, os seus luxos, que pagam os caviar caros, os vinhos caros que o senhor toma, senhor ministro? Senhor ministro, eu quero te fazer uma última pergunta, senhor ministro. Em que ponto da estrada que o senhor se perdeu no judiciário? Eu quero te fazer uma pergunta, ministro. Até onde vai a demagogia, a hipocrisia? Até onde vai a covardia desses legisladores? Até onde vai? Senhor ministro, será que só eu tô com esse sentimento de que fui chamado de vagabundo? Ou o Brasil inteiro tá? Ou no mínimo, 70 e tantos milhões de brasileiros? Porque é esses 70 e tantos milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro. E foi eles que o senhor chamou de vagabundo. Quando o senhor disse que pessoas de bem não pedem a volta da AI-5 e nem do militar. Senhor ministro, o povo não está pedindo, o povo está cansado. O povo está desesperado, está pedindo socorro. Está dizendo assim, socorro, socorro, que o povo não aguenta mais.
É isso que o povo está dizendo todos os dias, nas redes sociais, nas manifestações das redes sociais, nas manifestações de público, aonde vai o povo está gritando por socorro. É isso que o povo está fazendo, ministro. Mas para o senhor isso aí não passa de vagabundo. Para o senhor, ministro, nós não passamos de bandidos. Senhor ministro, eu peço ao senhor, com todo o respeito que ele tem, reveja os seus pontos de vista. Quem são pessoas de bem e quem não são. Uma boa tarde.